O Atlético bateu o Internacional e eu avisei antes que seria 2-0, né? Avisei no Instagram, avisei no jogo aberto para Renata. Falei, Renata, prepara, vem de fralda, porque 2-0 no mínimo. Subiu para a 6ª posição. E o que eu estava dizendo aqui, Galante, esse tipo de vitória, ela funciona da seguinte maneira. Você ganha confiança, a sua ansiedade baixa e isso faz uma diferença danada. Agora, olha quem fez o primeiro gol aí, o Galante. Olha o homem aí, deu uma provocada ali, o Galante. Desnecessária, né? Mas muito necessário a gente ver o Vargas fazer gol, o Paulinho fazer gol, 2 jogadores que precisavam de ter esse momento de reencontrar as redes, né? É o que você falou tudo, o futebol é confiança, né? O Atlético vem de uma vitória muito boa contra o Cuiabá, de 4-0, sem tomar gol. Pega o Internacional, um time desfalcado, mas um time que tem uma consistência defensiva muito boa, uma parte física muito boa também. E o Atlético de cara fazendo um gol, isso é importantíssimo. O Cudê estava acostumado a ter que correr sempre atrás do marcador, ele ter essa tranquilidade, sem ter o Hulk em campo, que é outro ponto também importante da gente falar aqui. Joga demais. O Atlético tem uma intensidade boa. Claro, o Hulk é um diferencial, mas é importante você ter mantido o time na frente do resultado, com o Hulk no banco, e você ter esse privilégio de repente falar assim, peraí, vem cá, Hulk, agora vamos fechar aqui, vamos conseguir essa vitória. Importante resultado, não tomar gol de novo, você ter uma mudança e ver alguns jogadores como o Nathan Silva, que de repente estava escanteado. Ele entra nessa zaga, começa a jogar bem, né? A gente estava falando do Lemos até outro dia, que era completamente titular. Hoje você vê Gemerson e Natan fazendo uma boa dupla de zaga, o Paulinho recobrando confiança, o Vargas, e você ter um diferencial que é o Hulk entrando. Para mim, o Atlético começa a se encontrar na competição. E de quebra, dá uma descansada no Hulk, que é importante. E de quebra, Eltinho, aquela evolução que a gente falava que era gradativa, vem acontecendo. O Cudê tá falando de evolução gradativa e o que está acontecendo com a evolução gradativa? Tem gente que não está enxergando, eu estou enxergando gradativa. Né? O que está acontecendo? Então, o time vem jogando melhor. Coletivamente melhor, aí os jogadores individualmente crescem. Outra, importante a gente falar, Mariano fez uma boa partida, foi muito bem no jogo. Pavon, que era um cara que vem pedindo essa passagem, vem pedindo essas oportunidades. Titular absoluto. Foi bem contra o Cuiabá, foi bem mais uma vez. E um outro jogador que eu também destaco nessa partida, que foi aquele Zaratio que a gente acompanhava em outras oportunidades. Jogou aquele demais. operário que corre por todas as partes do campo. Com e sem a bola, né, Eltinho? Isso, com e sem a bola. O Zaratio é muito importante nessa equipe. Na evolução do Atlético ele é muito importante. Então, agora a gente vem notando que o time do Atlético pode render muito mais do que rendeu nessas últimas 2 partidas. Então é a evolução, é a tranquilidade, é o tempo que vai dar essas possibilidades para o Atlético. O elenco é muito bom e tem sim que poupar alguns jogadores porque a sequência é muito pesada. O Atlético já tem jogo decisivo na quarta-feira e o Campeonato Brasileiro segue e continua com jogos difíceis um atrás do outro. Então, para quarta-feira, o time do Atlético entra com uma moral muito mais elevada do que aquela que a gente pensava quando saiu a tabela da Copa do Brasil, os confrontos da Copa do Brasil. Aquele Atlético que a gente olhava era um Atlético que a gente via muitas preocupações. E agora eu acredito que o torcedor atleticano está um pouco mais tranquilo, mesmo sendo um jogo muito difícil contra o Corinthians. Ô, Vargas, puxa pra cá, Guto, por favor. Ô, Vargas, fecha no HG. Ô, Vargas, presta atenção no que eu vou te falar. Ô, Vargas, você, Paulinho, Micão, Wesley, vocês não podem ficar pistola com as cobranças, cara. Porque a gente só cobra de quem pode entregar. Não vou cobrar de jogador que não... Né, ficar aqui, 10 minutos falando, jogador que... Não, vocês cobram de quem pode entregar. Ô, Vargas, não provoca. Fez seu gol, vai lá, irmão. Faz 1, 2, 3, joga a bola. Joga a bola. Paulinho ficou chateado também, claro, né? Não provocou, mas ficou chateado também com as críticas e tal. Mas, poxa, eu acho natural. A mesma coisa se aplica ao Unicão, a mesma coisa se aplica ao Wesley, né? Não pode, não tem que ficar... Quer dizer, eu não tô querendo, não sou sommelier de comportamento humano, não. Só que é o seguinte, cara, fez o gol, vai lá, porque você fez o gol. E o jogo mesmo, depois do gol, não foi dos melhores. Então, joga... Mas aí uma coisa você sobrou em Vargas. Você correu, você tentou, você buscou o jogo, você ligou, você ficou ligado, você não apagou, fez o gol e continuou tentando. E é isso aí que o torcedor admite qualquer coisa. Menos jogador modorrento. Pois não, Thiago, eu vou deixar o... É que eu acho natural quando o cara se incomoda com essas críticas. Mas põe a mão no ouvido pra provocar a torcida. As críticas ao Vargas foram muito pesadas. Mas merecidas, Thiago. Não, mas exageraram. Acho que quando a gente sai do ponto, e nem falo da gente, eu falo num contexto geral, a torcida em algum momento saiu do ponto com o Vargas. Eu acho que saiu, cara.
E assim, pegaram pesado no pé do jogador de Ô, forma Thiago, até fora das Thiago. 4 linhas. Já fizeram isso outras Mas vezes. aí é a passionalidade do torcedor. Fizeram isso com o Zarate, pegaram pesado com o Zarate. Não. Questionaram a qualidade do elenco. E eu tô falando aqui, gente, esse elenco não é ruim. Muita gente está criticando, mas estava criticando porque não estava acontecendo. Fizeram uma nota para que o Vargas nunca mais jogasse pelo Atlético. Uma torcida organizada fez isso. Mas não representa 10 milhões de torcedores, incomoda o cara, velho. Mas eu sei que incomoda. Incomodar. A torcida pediu a saída expressa do atleta do time. Aí ele faz gol e provoca o estádio todo, mano. Eu acho absurdo fazer isso. Eu entendo quando o cara, de cabeça quente, ele coloca a mão no ouvido. Acho que não é o certo. O Vargas se equivocou. Então, tudo bem. Mas eu entendo quando o cara se incomoda. Eu entendo quando ele fica chateado com o torcedor que faz isso com ele. Cara, a gente tem que se colocar no lugar do cara. Não, mas peraí. Eu acho que a execração em cima do Vargas, ela foi muito cruel. Mas isso vai... Ele não é esse jogador. Mas isso vale pro Iorra também, Thiago. Concordo isso contigo. Vale pro Iorra. Eu não tô dizendo. Valeu pro Patrick, que teve aqui recentemente. Eu não tô normalizando foi isso. muito criticado. É que eu acho que esses caras, eles se incomodam, velho. E assim, eu ficaria muito chateado se isso acontecesse comigo. As pessoas se chateiam com esse tipo de situação. E mas eu acontece, me coloco no lugar do cara. Toma porrada em rede social todo dia. Eu não vejo problema com essa Mas eu não venho aqui também. Eu acho que o problema não foi nem só isso, não. Ao mesmo tempo que eu não venho aqui quando dá certo fazer sim pro torcedor. Ô, Thiago, o problema foi ele chegar no intervalo do jogo e chegar e falar o seguinte: eu não tô nem aí porque o torcedor fala. Mas eu acho se ele vai me nem de bom, nem de xingar, ruim. se ele vai me elogiar. Eu acho que essas coisas podem ser evitadas. O Everton falou muito bem. Ele faz o gol, ele tá sendo pressionado. Era o momento do quê? Vai pra galera. É isso aí. Vai comemorar com o torcedor. É isso aí. Faz as pazes com o torcedor, sabe por quê? Se a Galocura não quer ele de determinada maneira, o resto da torcida respeitou ele. Ela não vaiou. Mas aí quando ele faz aquele gesto e quando ele fala o que ele falou no intervalo, ele saiu de campo vaiado. Eu até Numa acho. Vitória do Atlético, ele fez o gol e saiu vaiado. Eu até acho que ele não deveria se importar com o que a torcida disse. Se eu pudesse dar esse conselho a ele, eu sei que é difícil porque ele fica assim. Então, ele eu acho não que é deveria esse se o sentido. importar. Só que ele se importa. Ele tanto se importa que ele faz assim quando ele faz o gol. Aqui, deixa eu dizer uma ele coisa. fala uma coisa e mostra outra. O Stefano Marquezine, Popó, ele fez um vídeo, não sei se foi sexta-feira, falando de um negócio muito interessante. O quanto os jogadores desprezam a importância de uma assessoria de comunicação competente para instruir, para orientar, sabe? Elton, um assessor de comunicação competente chega no Vargas e diz assim, meu irmão, faz o gol, vai pra galera, vai pro braço do povo. Porque é o povo que te banca quando você tá bem. Então você não despreza quando o povo te criticar, não. Se você fosse um Zé Ninguém... Aliás, por que o povo fala Zé das Couve? Quem é o Zé das Couve? Eu, o Zé das Couve, não conheci também. Eu não conheci, mas... sempre ouvi falar. Ninguém nunca viu. Igual que bacalhau, Lombardi, cabeça sabendo bacalhau, que existe, mas nunca vi. Então é o seguinte... Por que, cara? Por que os caras desprezam a importância de um bom assessor de comunicação que chega aqui? E olha só... Pra orientar mesmo, sabe? Então vamos dar um exemplo de um cara que soube ser muito bem assessorado quando chegou ao Atlético. Hulk. O Hulk leu a história, entendeu a história, estudou a história. Isso. Aí, vamos lembrar... Em rota de colisão com o treinador em entrevista exclusiva. Vamos lembrar... Mas não peitou torcida. Vamos lembrar... No início, quando foi criticado. Thiago, eu tô falando de assessoria para isso que o Everton falou. Não vamos desvirtuar o caminho, não. Vamos eu acho caminho difícil certinho falar aqui. isso. O Hulk, no jogo que o Atlético vence o Fluminense aqui em 2021, ele sabendo que o Reinaldo estava no estádio, ele faz o gol e faz o movimento pro Reinaldo. Então é um cara que tinha entendido, foi orientado, ó, hoje tem isso, isso e isso, se fizer, faz isso, porque vai ser uma homenagem pro rei, para a década de 80 que foi pesada para o Atlético, o título está chegando, então eu entendo isso também. Eu não sinto essa energia negativa do fazer a comemoração com as mãos no ouvido. Eu não tenho problema quanto a isso. Mas que ele poderia fazer um outro gesto, por exemplo, de beijar a camisa, de ir até o torcedor, que isso dá uma tranquilizada para a situação dele, que é uma situação pesada por causa da quantidade de gols que ele errou, da quantidade de jogos que ele não mostrou a energia que poderia mostrar. Na partida de sábado, ele mostrou vontade, mostrou entrega e acabou sendo vaiado por alguns torcedores. Então é um problema. Sabe o que é o problema, Elton? Hoje a torcida do Atlético ela lembra muito o Vargas do que? A expulsão contra o Palmeiras. O gol que ele errou contra o Palmeiras na Libertadores. O gol. Não se lembra de alguns momentos. Ele teve bons momentos no Atlético. Sim, contra o Grêmio, por exemplo, 2-1. Na final da Copa do Brasil em 2021. Quando ele quis jogar,
que ele emagreceu, que ele estava preocupado em jogar uma Copa do Mundo, que ele estava focado, ele mostrou que ele é útil. Agora ele tem que entender que é o que o Everton falou. A partir do momento que ele tem essa qualidade, ele vai ser cobrado proporcionalmente. Agora, não custa nada ele chegar e estar sendo cobrado. O momento de fazer o quê? As pazes com o torcedor, vai lá, né? Dá um carinho pro torcedor. Essa coisa do Vargas frio, ela pode ser dentro de campo, para ele definir um jogo. Mas fora do atleta, acostumado com o quê? Com o calor do ídolo. É o que o Hulk faz, de dar uma atenção para um torcedor ali, ele fica marcado por isso. O Hulk faz muito bem. Eu acho que o Vargas e eu não perdeu a acho que é oportunidade. forçado, tá? Não. O do Hulk é natural, acontece naturalmente. Eu entendo, cara, que a gente Mas ele é muito bem assessorado. A gente fala pero não muito, a gente fala tanto de jogadores que se envolvem no projeto, que se envolvem no processo, sabe? Então tem jogadores que fazem isso muito bem, outros nem tanto. Eu acho o Vargas, você sabe que nós defendemos ele aqui, né? Sim, muito. Joga muita bola, Muito. etc. A gente falava de ser meio desligado e tal, né? Meio desligadão de vez em quando e tal. Eu acho o Vargas um jogador muito distante, Thiago. Muito distante mesmo da torcida, sabe? Aparece pouco, fala pouco entrevista, não fala. Ah, não, Everton, mas você tem que entender que esse é o comportamento dele, mas se é o comportamento dele, então evita esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque o primeiro jogo que ele errar um gol, que ele perdeu, não jogar bem, o torcedor vai lembrar e dar a mão no ouvido. Infelizmente, Thiago. Só um ponto que eu discordo, Eltinho. Você discorda em vários, né? Eu não acho que o fato do Hulk ter feito todas essas coisas faça com que ele seja bem assessorado. Eu não consigo dissociar isso do ponto em que um jogador chega em uma entrevista e detona o técnico publicamente. Eu acho que isso é... E já não é a primeira vez que ele faz isso, né? Ele fez isso com o Cuca lá atrás e fez isso agora com o Kudê recentemente, dizendo que não gosta e não concorda com a forma com que ele trabalha a equipe dele, que ele acredita que o melhor é trabalhar com outra formação. Eu acho que isso não faz com que o cara seja muito bem assessorado. É que quando o cara faz gols, quando o cara se dedica, se destaca dentro de campo, e eu acho que profissionalmente o Hulk é diferente de qualquer jogador no Atlético hoje, o cara acaba conquistando o torcedor. E aí é inerente, o que ele fizer fora de campo, pouco importa pro atleta, pouco importa pro torcida. O Ronaldinho ficava no Atlético fazendo festa em muito momento. O Ronaldinho muitas vezes nem treinava, nem aparecia para treinar. Só que o cara decidia. Então o torcedor não se importa se ele está decidindo, se ele está saindo, se ele é bem ou mal assessorado. Ele fazia o que ele tinha que fazer profissionalmente. Acontecia, por exemplo, no Cruzeiro de 2003. Vários jogadores estavam nem aí para um monte de situação, mas decidiram lá dentro. Então ficava muito bem quisto para o torcedor e para todo mundo. Sobre o Vargas especificamente, HG, eu acho que ele precisa de receber uma conversa das pessoas que estão no staff dele. O staff do Vargas precisa se sentar com ele e falar, olha, meu querido, você precisa se dedicar um pouquinho mais. Você precisa ter um pensamento um pouco mais coletivo. Esse tipo de conversa precisa acontecer no Atlético. E esse tipo de conversa precisa acontecer no staff do atleta também. E o Vargas não tem isso. Em muitos momentos, eu vejo o Vargas sendo um jogador solitário. O Vargas hoje tem assessor de imprensa? Eu acho que nem tem assessor de imprensa aqui no Brasil. Até conheço quem queira trabalhar com ele. O cara acabou de me mandar uma mensagem, inclusive. Mas, cara, é muito difícil a situação. É um jogador que precisa ser, nesse momento, ter uma imagem melhor trabalhada, ter uma carreira melhor cuidada, porque ele mesmo se sabota em alguns momentos. Isso aí.